Bem-vindos à Medcel. Meu nome é Rafael Munerato, professor de cardiologia, e hoje nós vamos dar continuidade ao tema de hipertensão arterial sistêmica. Já tivemos uma aula juntos em que nós conversamos sobre os conceitos fundamentais da hipertensão: epidemiologia, etiologia, classificação, exame clínico, exames complementares. Nós vimos que lá no final dessa primeira apresentação, chegamos a uma tabela, que era a tabela da estratificação de risco desses pacientes, que levava em consideração fatores de risco, lesão de órgão-alvo, doença aterosclerótica já manifestada e levava em consideração os valores pressóricos. Hoje, nós vamos ver qual conduta que nós vamos tomar com esses pacientes, de mudança de estilo de vida, de terapia medicamentosa, atrelado à meta que os pacientes vão ter que atingir, ok? Então, hoje nós vamos continuar a hipertensão arterial sistêmica, focando no seu tratamento, na sua abordagem, para que a gente consiga trazer o paciente para dentro da meta. Bom, só para lembrar, hipertensão é um tema que vale a pena a gente estudar, tanto para a nossa atividade clínica, médica, para a nossa vida, como para o estudo de provas, porque pela sua importância epidemiológica cai bastante em todas as provas, ok? Metas e decisão terapêutica. Então, na verdade, o grande resumo dessa aula é que nós temos que avaliar o nosso paciente, a estratificação de risco, a meta pressórica e qual vai ser a nossa abordagem para que ele chegue na meta. Então, a primeira grande discussão é essa, né? Assim que nós terminamos a primeira aula de hipertensão, mostrando a tabela da estratificação de risco dos nossos pacientes. Então, pessoal, é exatamente daqui que a gente inicia essa apresentação, avaliando o risco cardiovascular, baixo, moderado ou alto. E nesta avaliação, a gente vai poder definir qual é a meta pressórica deste meu paciente. O que eu devo fazer para atingir essa meta? Mudança do estilo de vida isoladamente? Por quanto tempo eu tento só mudança do estilo de vida? Tenho que começar imediatamente os remédios? Quais remédios? Sozinhos, monoterapia ou já em associação? Nós vamos responder todas essas perguntas ao longo dessa apresentação, ok? Bom, esse primeiro quadro é o quadro tirado da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que nos diz qual é a meta que nós devemos atingir para os nossos pacientes. Então vamos ver juntos. Hipertensos estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo ou moderado, e hipertensos estágio 3, a nossa meta é menor do que 140/90. Já os hipertensos estágios 1 e 2, mas com risco cardiovascular alto, a nossa meta é menor do que 130/80. Então, pacientes que não estão em tanto risco, meta menor do que 140/90. Os pacientes mais graves, meta 130/80. Por quê? Olha só, pessoal, esta é uma regra de ouro de clínica médica e, na verdade, de toda a medicina. Quando o paciente é mais grave, você tem mais benefício documentado nos estudos clínicos para ser mais agressivo. Então, toda vez que o paciente tiver mais risco, aquilo que a gente procura fazer para ele, de uma forma mais agressiva, traz benefício. Quando o paciente tem menos risco, por mais que você faça uma série de ações, nem sempre você tem evidência documentada nos trabalhos de que você verdadeiramente diminui o risco desses pacientes, porque eles já têm um risco baixo de saída. Então, regra de ouro, eu acabo sim sendo mais agressivo e tendo benefício quanto mais grave são os nossos pacientes, ok? Então, metas
discutidas já de acordo com a nossa diretriz brasileira. E agora a decisão terapêutica. Então, olha só, tudo que está nesse slide refere à hipertensão estágio 1. Então, se o meu paciente tiver hipertensão estágio 1 e risco cardiovascular baixo, conduta, eu tento a mudança do estilo de vida sozinha, sem remédio, por 6 meses. Então, ele tem 6 meses para chegar na meta pressórica. Se o meu paciente tiver risco cardiovascular moderado, ele tenta a mudança do estilo de vida sozinha, só que agora por 3 meses. Se o paciente tiver risco cardiovascular alto, mesmo sendo um hipertenso estágio 1, conduta, mudança do estilo de vida e imediatamente tratamento medicamentoso. Então, isto considerando hipertenso estágio 1. No hipertenso estágio 2, vamos passar aqui. Então, no hipertenso estágio 2 e estágio 3, portanto, a pressão arterial deste meu paciente é maior do que 160 por 100 milímetros de mercúrio, eu devo, todos os casos, fazer as orientações de mudança do estilo de vida e já iniciar o tratamento medicamentoso. Cada vez mais, a diretriz americana, o 8º Joint, e também a nossa diretriz brasileira, tem ficado atento com os pacientes muito idosos. Por 2 motivos, né? Faltam estudos, né, da forma como a gente tem com os pacientes adultos jovens para o idoso. Então, no idoso, falta um pouco de evidência para a gente ser muito agressivo em baixar a pressão. E alguns idosos acabavam tendo problemas por estar tomando muito remédio e ter a pressão muito baixa. Então, principalmente em pessoas acima de 80 anos, a nossa diretriz coloca que o início do tratamento medicamentoso deva ser sempre com pressão arterial sistólica acima de 160. Antes disso, a gente pode ficar tentando fazer um manejo com a mudança do estilo de vida. Então, é uma orientação, uma cautela a mais que a gente tem com os pacientes mais idosos. Ok? Bom, tratamento não farmacológico e farmacológico. Como puderam ver, existe um benefício totalmente documentado da associação. Ou seja, o real benefício para os pacientes é fazendo as 2 condutas juntas. Nós acabamos de ver que em alguns casos, a gente vai indicar só o tratamento não medicamentoso. Em outros, já vamos indicar os 2 juntos. Mas é fundamental que o paciente não siga só a orientação dos remédios e se esqueça das outras orientações de estilo de vida. Que vão o quê? Controlar o peso, abandonar o tabagismo, atividade física, dieta, diminuir o consumo de sal, e a gente vai ver um por um, ok? Então, em geral, controle do peso, manter o índice de massa corpórea, né, entre 20 e 25, quer dizer, não deixar ir para o sobrepeso e obesidade. Alimentação, uma dieta rica em frutas, vegetais, baixa caloria, e nós vamos citar que a dieta recomendada na diretriz é a dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, porque ela foi documentada num trabalho muito bem desenhado. Redução de sódio a 2 gramas de sal por dia adicionais. A gente tem que lembrar que já tem cerca de 4 gramas de sal no próprio alimento, né? Moderar o consumo de etanol e fazer atividade física regular. O interessante é que para cada um desses elementos, a gente tem uma redução aproximada da hipertensão. E às vezes parece que você reduzir 10 milímetros de mercúrio, 15 milímetros de mercúrio, é pouco, mas não é. O impacto é gigantesco. Uma redução de 5 a 6 milímetros de mercúrio, a gente reduz o risco relativo de AVC 40% e o de insuficiência coronariana 25%. Então, sim, pequenas reduções de pressão arterial têm bastante benefício ao longo prazo, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, controle do peso. Índice de massa corpórea, como nós falamos, no limite da normalidade, e circunferência.
A circunferência abdominal é algo que é importante a gente lembrar de fazer no exame físico, documentar. No caso dos homens, tem que ser menor do que 102 centímetros. No caso das mulheres, menor do que 88 centímetros. Certo? Alimentação. Bom, alimentação tem tanta coisa na literatura, principalmente leiga, mas na nossa diretriz, qual é a dieta que está recomendada? A dieta DASH. Por quê? Porque ela foi publicada, inclusive, no New England Journal of Medicine, que é a melhor revista médica do planeta. Então, nós temos um benefício altamente comprovado de que uma dieta rica em frutas, vegetais, menos caloria e menos gordura saturada, é capaz de diminuir a pressão arterial e o risco cardiovascular. Ok? Só para vocês terem uma ideia, isso está na nossa diretriz, como recomendar, né, uma dieta ao estilo DASH para os nossos pacientes. Então, escolhendo alimentos que tenham menos gordura saturada, colesterol, comer frutas, hortaliças, de 8 a 10 porções por dia, né, laticínios desnatados, alimentos com carboidrato integral, ao invés do carboidrato branco, porque o integral tem baixo índice glicêmico, eles transformam em açúcar mais lentamente, e assim por diante. Okay? Muito bom. Atividade física. Bom, todo mundo sabe que o ideal seria a gente fazer um treino de pelo menos uns 30 minutos de atividade física, né? Pelo menos 5 vezes por semana. Está tendo cada vez mais evidência e tendência a gente também valorizar o número de passos que os nossos pacientes dão. Então, por isso que a gente tem no smartphone, no smartwatch, né, a contagem de passos. Por quê? 10 mil passos por dia tem benefício também comprovado em diminuição de eventos cardiovasculares. Então, às vezes o paciente não consegue se programar para uma atividade física regular, mas se ele tiver esse controle da quantidade de passos e mudar o seu estilo de vida, então, descer do ônibus uma estação antes, do metrô uma estação antes, parar o carro um pouco mais distante, procurar caminhar e atingir essa meta de 10 mil passos por dia, também existe o benefício comprovado, ok? Bom, pessoal, isso é muito interessante como conceito, né? O fato da gente explicar para o paciente que se ele não conseguir realizar 30 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana, ele pode fazer a contagem dos passos todos os dias e se preocupar em atingir a meta dos 10 mil passos por dia, já é um benefício maior do que ele se permanecer no sedentarismo. E o bom de 10 mil passos é que é tangível, é fácil do paciente executar, monitorar com o celular, com um relógio, né, ou com um band que faça a contagem de passos, e aí ele vai ter mais adesão à mudança do estilo de vida, ok? Outro fator de mudança do estilo de vida, cada vez com maior documentação de benefício, é a redução de sal, né? A redução do sódio. Então, a gente tem que lembrar que a gente deve reduzir a nossa ingestão para 2 gramas de sais adicionais àqueles que já existem nos alimentos. Perfeito? Muito bem. E depois da gente ter conversado sobre toda a mudança do estilo de vida, vamos ver agora a terapia medicamentosa destes pacientes. Muito bom, vamos lá. Plano terapêutico. O que nós vimos já nos slides anteriores? Estágio 1, risco cardiovascular baixo, mudança do estilo de vida isolada por 6 meses. Estágio 1, risco cardiovascular moderado, mudança do estilo de vida 3 meses. Estágio 1, risco cardiovascular alto, tratamento medicamentoso junto com mudança do estilo de vida imediatamente, tá certo? E já na hipertensão, estágio 2 e 3, o que nós vimos no começo dessa nossa conversa? Tratamento medicamentoso imediatamente, tá certo? Então, pessoal, é exatamente isso que a gente vai agora entrar para poder discutir. Então, dentre os medicamentos disponíveis para o nosso uso clínico, nós temos os diuréticos, a gente vai discutir, os diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores, os bloqueadores de canal de cálcio, os inibidores de ECA e os bloqueadores de receptor da angiotensina 2,
e inibidores direto de renina, ok? Então nós vamos discutir cada um destes agora, nesse momento da apresentação. Como fluxograma, e esse fluxograma é importantíssimo. Você detectou e fez o diagnóstico de hipertensão no seu paciente. Você já está na fase da introdução do medicamento. Seja porque a mudança do estilo de vida não foi suficiente para chegar na meta, ou porque é um paciente que já tem a indicação, como nós vimos, de começar imediatamente. Se for um hipertenso estágio 1, com risco baixo moderado, que depois daquele tempo de mudança do estilo de vida não chegou na meta, você vai fazer a monoterapia. Então você vai ter o tratamento não medicamentoso associado a uma monoterapia. E essa monoterapia pode ser feita com diurético tiazídico, inibidor de ECA, bloqueador de canal de cálcio, o bloqueador do receptor da angiotensina 2, se houver a contraindicação pelo IECA por conta da tosse, e o beta-bloqueador, ok? Então, vamos retornar aqui, ó. E o beta-bloqueador. Beta-bloqueador em casos específicos. Por quê? Porque no 8º Joint, que é a diretriz americana, eles já chamaram a atenção para a gente começar a parar de usar beta-bloqueador como monoterapia. Então, em alguns casos específicos, e é assim que está na nossa diretriz brasileira, ele está correto em ser usado como monoterapia. Mas a maior parte das vezes, a gente vai dar preferência para aquelas outras medicações. Agora, atenção, quando era um hipertenso estágio 1, mas risco alto, ou estágio 2 e 3, que a gente já começava imediatamente o tratamento medicamentoso, a gente vai iniciar com combinação. Então a gente vai iniciar com 2 fármacos de doses diferentes em baixa dosagem. Então 2 fármacos de classes diferentes em baixa dosagem. Esse é um conceito bem interessante. Um dos motivos para isso ser interessante e necessário é porque fármacos de classes diferentes agem em locais diferentes dentro do mecanismo de controle da hipertensão. E isso pode ser extremamente benéfico para um paciente de mais alto risco, onde eu não tenho tempo a perder. Eu preciso fazer o meu paciente chegar na meta. E os pacientes respondem de forma diferente às medicações. A gente sabe que, inclusive, o nosso código genético determina como que a gente vai responder aos remédios. É a chamada farmacogenômica, né? Então, eu não sei se aquele paciente vai responder bem a um diurético tiazídico, ou a um inibidor de ECA, ou a um bloqueador de canal de cálcio. Então, eu começo 2 classes diferentes em doses mais baixas. Vamos continuar o fluxograma. Mesmo dando um remédio ou dando uma combinação de 2 fármacos, eu tenho que esperar 1 mês e fazer a reavaliação. Depois de 1 mês, não atingiu a meta, ou teve, claro, algum efeito colateral. Se for no caso ali da monoterapia, eu posso ter aumento de dose, entrar com uma segunda droga ou trocar a classe. Se for no caso do paciente que já começou com a combinação, eu posso aumentar a dose desta combinação, colocar uma terceira droga ou trocar também a categoria. Mais uma vez, aguardo 1 mês. Não atingiu a meta, você vai acrescentar outros antihipertensivos até chegar nos casos, né, de hipertensão resistente a tratamento, tomando mais de 3 drogas e assim por diante. Ok? Muito bem. Vamos agora estudar cada uma dessas drogas. E na nossa diretriz, esta última, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles trouxeram esse gráfico, que é um gráfico extremamente didático. Ele é um polígono, e aqui a linha em verde mostra as combinações preferenciais. Então, olha que legal. Um diurético tiazídico com inibidor de ECA. Um diurético tiazídico com um bloqueador do receptor da angiotensina. Um diurético tiazídico com um bloqueador de canal de cálcio. Um bloqueador do receptor da angiotensina, um BRA, com bloqueador de canal de cálcio. Um IECA com bloqueador de canal de cálcio. E assim por diante. Na linha tracejada, são combinações
possíveis, mas menos testadas. E na linha vermelha, combinações não recomendadas. Então, pessoal, o que não é recomendado? Associar IECA com BRA. O restante está bem desenhado aqui nesse polígono, ok? Muito bom. Vamos continuar. Primeira categoria que a gente vai falar, diuréticos tiazídicos. Pessoal, muitos pacientes pegam a caixinha do diurético e falam, então eu vou começar a urinar mais e aí eu vou controlar a minha pressão? Não. O diurético tiazídico tem um poder diurético fraco e um poder antihipertensivo alto, através da resistência vascular sistêmica. Então, é assim que ele atua. Principais representantes, hidroclorotiazida, clortalidona, né? Tá aí no slide de vocês essa consideração sobre os efeitos diurético e da resistência vascular sistêmica, ok? E eles são classes indicadas como primeira escolha, como monoterapia, são excelentes para associação e, em especial, em pacientes idosos e da raça negra, são excelentes medicações, ok? Pacientes de raça negra, né, são hiporreninêmicos, respondem menos ao IECA e ao BRA, por conta disso, né, respondem melhor a diurético e bloqueador do canal de cálcio. Pacientes idosos também têm uma ação muito boa com os diuréticos tiazídicos, fazendo dessa categoria uma indicação importante nesses dois grupos de pacientes, ok? Muito bom. Diurético de alça. Então, dentro da classe dos diuréticos, uma outra medicação seriam os diuréticos de alça, só que aqui eles ficam mais reservados para pacientes com hipervolemia mesmo, em especial pacientes com insuficiência cardíaca e pacientes com insuficiência renal crônica. Aqui, nesses diuréticos, o poder diurético é forte e o poder antihipertensivo acaba sendo associado a esse manejo da volemia. Tem como efeito colateral a diminuição do cálcio, tem que tomar cuidado, né? E como eu comentei, muito utilizados em ICC e insuficiência renal crônica. Essa é uma tabela tirada da nossa diretriz, em que mostra a posologia desses medicamentos. Então, por exemplo, num idoso, hidroclorotiazida, 2,5 miligramas, uma vez por dia, é uma indicação de início dessa terapia medicamentosa que é bastante utilizada, ok? Muito bom. Próxima classe que a gente vai falar, os beta-bloqueadores. Então, atenção. Na diretriz brasileira, ele não está tirado como uma monoterapia. Na diretriz americana, o beta-bloqueador já não entra mais como monoterapia. Mas o que a diretriz brasileira diz é, você pode usar o beta-bloqueador como monoterapia em casos selecionados, em casos que o paciente tem outros benefícios por estar beta-bloqueado, ok? Como, por exemplo, doença arterial coronariana e a própria insuficiência cardíaca, né? Então, pode ser usado como monoterapia aqui no Brasil ou em associação. Indicação seria pacientes jovens, né? Toleram bem beta-bloqueador, insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca e tem os efeitos colaterais clássicos dos beta-bloqueadores. Então, no território pulmonar, a gente tem receptores beta-2. Então, se você der um beta-bloqueador em um paciente com asma, vai piorar o broncoespasmo. Em pacientes com DPOC, piora o broncoespasmo do DPOC, tá certo? Em pacientes com diabetes, tem que tomar um cuidado, porque ele mascara a hipoglicemia e retarda a gliconeogênese, que é o próprio corpo, quando é necessário, repondo a nossa glicemia em períodos de jejum prolongado, ok? Muito bom. Essa, da mesma forma, é uma tabela do nosso consenso, mostrando os principais beta-bloqueadores com as suas principais doses, mínimas, máximas e a posologia. Bloqueador de canal de cálcio. Essa classe é outra classe importantíssima. Quando a gente fala bloqueador de canal de cálcio, é uma classe muito ampla de medicações. Então a gente divide nos não dihidropiridínicos e nos dihidropiridínicos. Os não dihidropiridínicos não são usados como antihipertensivo, que é o caso do diltiazem e verapamil. São usados mais como medicações antiarrítmicas. Agora, os dihidropiridínicos, como amilodipina e nifedipina, são excelentes antihipertensivos. Podem ser fármacos para monoterapia, de primeira escolha, como nós vimos, também muito usados em associação, tá? Em especial,
da mesma forma que o diurético tiazídico, indivíduos da raça negra e para idosos são boas medicações para serem iniciadas, né? E tomar cuidado com os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, porque eles também pioram condução AV como beta-bloqueador e no caso do verapamil piora muito a função ventricular, certo? Essa é a tabela dos bloqueadores de canal de cálcio mais utilizados com as suas doses mínima, máxima e a posologia, ok? Muito bem. A outra classe, que lógico todo mundo conhece, uma classe importantíssima, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs, né? Captopril, enalapril, ramipril. Então, são medicamentos de primeira escolha para uso isolado, monoterapia ou associação, indicação excelente para indivíduos da raça branca, jovens, indicação absoluta para paciente com insuficiência cardíaca, pacientes diabéticos, né? O IECA retarda a progressão de lesão renal que acontece no diabético, né? O IECA melhora a resistência vascular periférica e melhora o trabalho cardíaco, no caso da insuficiência cardíaca, e tem como efeito colateral angioedema, tem efeito colateral a retenção de potássio, a gente vai ver por que no mecanismo, e tem como efeito colateral tosse, no caso do IECA, por acúmulo de bradicinina. E quando o paciente toma o IECA e começa a ter tosse, é a correta indicação dele parar o IECA e mudar para a classe dos BRAs, bloqueador do receptor de angiotensina 2, ok? Muito bom. Essa é a tabela também mostrando os exemplos do IECA com as doses mínimas, máxima e a sua posologia, ok? Muito bem. Esse fluxo, pessoal, é um fluxo que ajuda a todos nós compreendermos melhor o real benefício da classe, tanto do IECA como dos BRAs. Então, olha só, aqui no, a gente vai começar aqui no fígado, a gente tem o angiotensinogênio. O angiotensinogênio, por ação da renina, que é liberada no fígado, por ação aqui, ó, da renina, que é liberada no rim, por conta da diminuição, por exemplo, do fluxo, percebido em um grupo de células chamado aparato justaglomerular. Então, o rim percebe uma diminuição de fluxo sanguíneo. Ele entende que ele precisa corrigir essa situação. Ele libera a renina, que converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, pela ação do ECA, enzima conversora de angiotensina 1, é convertida em angiotensina 2. E a angiotensina 2 aumenta a atividade simpática, ela vai reabsorver mais sódio, aumenta a secreção de aldosterona, estimula a vasoconstrição. Então, pessoal, por isso que quando eu dou o IECA e eu bloqueio neste momento essa cadeia, eu consigo ter o benefício. Só que eu acumulo a bradicinina lá no pulmão e por isso dá a tosse. Quando eu dou o BRA, eu anulo a ação da angiotensina 2. E é assim que a gente atinge o real benefício com essas classes de medicação, ok? Então, aqui são os BRAs. Então, valsartan, losartan, irbesartan são todos bloqueadores do receptor da angiotensina 2. Vocês podem colocar como as mesmas indicações e benefícios do IECA. Então, é fundamental para paciente diabético, paciente com insuficiência cardíaca, excelente para pacientes jovens, raça branca, pode ser monoterapia, pode ser associação, tem como efeito colateral, claro, também o acúmulo do potássio, né? Porque lá, como a gente viu, ele vai reabsorver sódio, né? Dentro da ação, quando eu tenho a angiotensina 2 funcionando, eu reabsorvo sódio para aumentar a pressão. Se eu bloqueio isso, eu acabo bloqueando esse mecanismo que traz sódio e joga fora o potássio. Então eu acumulo potássio. Os dois fazem, IECA e BRA. Só que o que o BRA não tem é o efeito colateral da tosse. Então por isso que ele apareceu como uma boa opção para os pacientes que não toleraram o IECA, ok? Os principais representantes com as suas doses também da nossa diretriz. Perfeito? Muito bem. Vasodilatadores diretos.
Agora, essas medicações, como por exemplo hidralazina, minoxidil, não são de primeira escolha, não são usados como monoterapia, mas elas são bastante utilizadas em hipertensão de difícil controle. Então, muito frequentemente elas entram como a terceira medicação. Elas entram em associação para estes pacientes. E aqui tem uma coisa interessante, que na aula de insuficiência cardíaca a gente vai retomar, que é o fato da hidralazina associada ao nitrato ser uma opção ao IECA nos pacientes com insuficiência cardíaca. A gente vai ver isso depois também na próxima aula, ok? Então, vasodilatadores diretos. Alfa-bloqueadores, como o Prazosin, também não é classe de primeira escolha, não é usado como monoterapia. Em geral, é usado como associação. Existe um benefício em pacientes com hiperplasia prostática benigna, né? Mas ainda assim é uma medicação reservada para quando eu vou associar a outras já em uso. Agentes centrais também são medicamentos potentes, bons para associação, não são primeira escolha, não são usados como monoterapia, como a clonidina, frequentemente utilizada como terceira droga ou quarta droga, metildopa, remédio bastante antigo, né? Remédio bastante seguro nas gestantes, e a reserpina, ok? Essas, mais uma vez, são as doses para vocês poderem ter no nosso material de estudo de exemplos, doses mínimas, máximas e a posologia. Perfeito? Aqui dos alfa-bloqueadores e dos vasodilatadores diretos. Bom, muitas vezes, pessoal, vocês são cobrados nas provas com o que nós chamamos de indicações formais e contraindicações formais. Então, o que nós vamos ver agora é algumas tabelas que mostram, de toda essa classe de remédios que nós vimos, quais aqueles que não podem faltar em alguns pacientes. Então, olha só, em pacientes que têm angina, que têm doença arterial coronariana com sintomas, beta-bloqueador, e se o paciente não puder usar o beta-bloqueador pelo quadro pulmonar, o bloqueador de canal de cálcio. Então, essas são indicações corretas. Então, se tiver uma questão, lembre desse tipo de indicação formal. Pacientes com aterosclerose manifestada, IECA ou BRA, né? Ele ajuda a estabilização da placa de aterosclerose. Arritmias, então imagine que você tem um paciente hipertenso e que tem extrasístoles sintomáticas, taquicardia atrial, paroxística sintomática, então beta-bloqueador ou o bloqueador de canal de cálcio, mas aqui no caso, mais pensando no diltiazem e não em amilodipina, unifedipina, claro. Pacientes com diabetes, indicação formal de IECA ou BRA. Por quê? Ele retarda a evolução da doença renal no diabetes. Pacientes com tremor essencial, puxa também a indicação para o beta-bloqueador. Pacientes de raça negra, diurético tiazídico e beta-bloqueador. Diurético tiazídico, bloqueador de canal de cálcio. E prostatismo, alfa-bloqueador, como nós comentamos. Agora, e as contraindicações formais? Também. Então, como um resumo de toda aquela categoria de medicamentos, tem alguns que a gente não deve usar. Então, olha só, pacientes que têm asma, né, que têm DPOC, não podem utilizar o beta-bloqueador por conta do bloqueio dos receptores beta-2, que são broncodilatadores. Então, vai piorar o broncoespasmo. Pacientes com depressão devem evitar beta-bloqueadores e agentes de ação central. Existe uma associação, principalmente do propanolol, que passa a barreira hematoencefálica, então pacientes com depressão não devem usar. Gota. Pacientes que têm gota não devem usar o diurético tiazídico, né? Leva aumento de ácido úrico. Pacientes que têm bloqueios AV, eu devo tomar muito cuidado com beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. Se o paciente tem um BAV de primeiro grau, né? Ou tem um BAV de segundo grau e assim por diante. Insuficiência arterial crônica, né? Pacientes com claudicação intermitente, claro que eu não posso dar o beta-bloqueador. Gestação, contraindicação absoluta de IECA e de BRA, são teratogênicos, né? E doença renovascular bilateral. Se o paciente tiver hipertensão secundária por estenose das artérias renais bilaterais, eu também não posso dar nem o IECA,
nem bloqueador de canal de cálcio, ok? Para a gente poder terminar esse nosso estudo, eu vou mostrar para vocês alguns itens que são da diretriz americana. Com qual objetivo? Para só levantar a nossa discussão de coisas que estão sendo discutidas não só no nosso país. Então, foi na oitava diretriz americana, que eles começaram a postular que pacientes idosos não deveriam ter uma meta de pressão tão baixa, né? Que a gente deveria ser um pouco mais permissivo na população idosa. Por quê? Porque para atingir metas baixas, os idosos estavam tomando muito remédio e tendo o contrário, tendo efeito colateral, com hipotensão, quedas, trauma e assim por diante, ok? Bom, no restante, na população que não é idosa, a meta se manteve 14/9, não tendo distinção, no caso da diretriz americana, de alvos terapêuticos para pacientes com outro risco, até no caso de pacientes renais crônicos ou revascularizados. Perfeito? Na diretriz americana, como eu comentei para você, na população não negra, população branca, o tratamento deve sempre seguir as seguintes orientações de classe: diurético tiazídico, bloqueador de canal de cálcio, IECA ou BRA. Então, isso em população não negra. Na população negra, frisando cada vez mais o benefício em diurético tiazídico e o bloqueador de canal de cálcio, como nós falamos na nossa aula. Em pacientes com ciência renal crônica, indicação absoluta, se os níveis de potássio permitirem, de IECA ou BRA, tá? Então, lembrar dessa condição, tomar muito cuidado para não esquecer. O período de tratamento que o paciente deve atingir a sua média, a sua meta terapêutica, é de 1 mês. Então, se não estiver controlado, a gente tem que seguir aquele nosso algoritmo de aumentar a dose, trocar a classe, tá certo? Para poder conseguir que o paciente fique na meta. Por quê? Porque quando a gente, lá na primeira aula de hipertensão, viu a epidemiologia, a gente viu que vários pacientes, mesmo sabendo que são hipertensos e tomando remédio, não estão na meta. Nunca usar IECA mais BRA, que também está na nossa diretriz. E com isso, pessoal, a gente finaliza essa aula com os conceitos principais da terapêutica, do plano terapêutico da hipertensão arterial sistêmica. Muito obrigado.